Olá, pessoal, voltamos para o nosso Taço Conta aqui, né? E a gente gostaria de pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, né? Que a gente também está no TikTok agora, também no Spotify. Então acesse as nossas redes, deem seus comentários, os cliques de vocês são muito importantes para nós. Bem, hoje a gente tem um convidado aqui, né? Um convidado, vamos dizer, inesperado, né? Por ter aceito, né? E a gente bateu um bate-papo rapidinho, porque eu sou cliente dele. É um empresário da área não é de beleza, empresário da área de beleza, André Lima. André, a gente quer ouvir um pouco do André hoje, a gente quer ouvir um pouco dessa transição que você está fazendo da sua carreira hoje como empresário, do que era o André, do que é o André e do que será o André daqui a um tempo. Então, muito bem-vindo no Taço Conta, nesse quadro empreendedor nosso, e passo a palavra para você agora, falar aí de você e de todo esse empreendedorismo aí que está rodeando você aí hoje. Obrigado pelo convite, boa tarde. Para mim foi uma honra enorme falar um pouco dessa minha história, que muita gente tem curiosidade, porque eu tenho 22 anos de Praia da Costa. Na verdade, a palavra que mais me define é resiliência, né? Porque atravessamos vários momentos nesses 22 anos, na formação desse profissional que eu me tornei. Na verdade, depois lutar para ser referência, depois outra luta fazer com que eu tenha o meu próprio negócio, que foi uma transição que caiu como luva para mim. E deu hiper certo porque eu tive várias estratégias e que hoje a casa faz 10 anos, então deram certo, né? 10 anos. E 10 anos, André, já é um bom tempo, né? Já tem uma consolidação. Qual foi Você trabalhou aonde, André? Como que começou sua carreira, assim, antes de você virar empresário? A minha história ela vem bem de adolescente mesmo, que sonha em sair do interior. E ele tem essa coragem de abandonar a casa do pai e da mãe e a família e vir tentar a sorte de mochilão mesmo, aqui na Praia Grande, aqui no Espírito Santo. Uma vez eu vim passar as férias aqui e coloquei um currículo no hotel, o hotel me convidou. Aí eu fiquei trabalhando nesse hotel durante 3 anos. Esses 3 anos que eu trabalhei, meu sonho sempre foi ser cabeleireiro, onde eu investi em escola, curso, e e eu fiquei sabendo que quando o shopping Praia da Costa iria inaugurar, ia ter uma franquia do Verne, que é do Rio de Janeiro lá. E eu fiz um teste. Você trabalhou no Verne? Eu trabalhei lá durante Eu era cliente do Verne. Eu trabalhei lá durante 12 anos. E eu fui contadora do Verne, na realidade. Você foi contadora? Fui contadora do Verne. Eu fui contadora do shopping, desde a construção até depois. Aí, quando eu mudei minha história de contabilidade lá, eu parei de fazer, só fiz construtora, mas eu fui contadora do Verne. Você trabalhou lá, olha que legal. Eu lembro da história que eu fiquei sabendo do shopping Praia da Costa, que ali era uma pedra, né? Queriam explodir a pedra para construir um shopping. E eu me apaixonei por Vila Velha, desde a primeira vez que eu vim aqui passear só. Eu vi uma chance de eu conseguir vir para Vila Velha, arrumando um trabalho aqui. E lá eu consegui ficar durante 12 anos, criando toda essa história de cliente, formar a cartela de cliente, minha rede de relacionamento, que já era bem significativa. Nós não tínhamos o apoio da rede social na época, então a gente tinha que fazer o marketing pelo atendimento mesmo, né? Pelo relacionamento, pelo bom trabalho. Era um novo momento, né? Aliás, era um outro momento. E aí do Verne você já saiu para o seu salão ou você foi ainda trabalhar em outro lugar? O que você fez ali do Verne? Gente, o André trouxe um vinho pra gente aqui também, sabe? No podcast André. Nesse momento que eu acho que tem que ser pautado, eu sofri um acidente de carro. Onde eu estava no auge do meu trabalho, com minha carta de cliente bem preenchida. E eu sofri um acidente de carro que machucou minha mão, que era o meu material de trabalho, minha ferramenta de trabalho principal, né? É o que deixou a sua mão assim? Exatamente. Entendi. Aí meu carro capotou,
Na época eu morava em Serra e trabalhava aqui. Aí o médico me parou durante um ano. E eu já tinha comprado meu apartamento de frente para o mar, já tinha comprado meu carro, já estava com a minha vida toda estabilizada. Aí Só você teve que parar. Aí eu tive que parar, tive que dar uma paralisada real em tudo, né? Porque eu fiquei cheio de fincos na mão, fiz 17 cirurgias. E nesse período que o médico falou, você vai ter que ficar um ano parado pra gente reconstruir a sua mão. Com 3 meses eu falei assim, eu não vou parar. Aí eu voltei pro Werner. Com 3 meses. Com 3 meses, cheio de finco na mão, cheio daqueles metais, né? Que eles colocam para ir firmando os dedos. As clientes foram me dando oportunidade de deixar, né, uma pessoa que estava com a mão machucada. Aí nisso eu fui construindo de novo a minha história. Remontando a cartela de clientes. Remontando a cartela de clientes. Mas só que nesse período eu tinha engordado muito, porque muita medicação, comia muito doce, estava bem fora do peso. Aí eu comecei a fazer um treino de corrida, virei corredor. Mordeu em mim o espírito papalégua. O espírito papalégua. Quando eu corri o meu primeiro 21 quilômetros, meia maratona, né? Eu peguei e falei assim, deu uma descarregada no meu cérebro incrível. Isso já tinha 12 anos já no Werner. Já tinha comprado meu apartamento, inclusive, eu falei assim, eu não quero mais isso pra mim, porque a vida do shopping era bem pesada, né? A carga horária, você sair 10 horas da noite, shopping muito elétrico, né? Tem muita energia que move ali, que te deixa você sempre mais elétrico ainda. Eu falei, chega. No primeiro dia que eu corri, eu não quis mais aquela vida, desisti. Aí foi onde você teve a ideia de montar o seu negócio, André? De você, tipo assim, dar uma guinada, não, agora eu vou deixar de ser funcionário e vou deixar de trabalhar para alguém e vou ter o meu próprio negócio? Foi nesse momento? Não, eu simplesmente desisti. Falei, não quero isso para mim. Olhei para trás, deixei 7 clientes na cadeira, abandonei, olhei assim, vi aquele cenário e falei, chega, surtei. Vocês me desculpem, e mas já deu. E voltou ao plumo quando? Aí eu peguei, eu me conheço, né? Para saber se não era nenhuma crise de pelanca minha. Ótimo! Eu falei assim, eu vou me dar 3 dias dentro do apartamento. Sozinho. Recluso, sem falar com ninguém. Recluso, me dei aquele time. 3 dias eu precisei dessa resposta. Aí eu peguei minha ex-patroa me ligando, todo mundo me ligando, a dona Carla, o que houve, o que aconteceu, o André surtou. Eu peguei e falei assim, me dá 3 dias que eu te dou a resposta. E fiquei quieto dentro de casa, saindo da rotina, né? Porque eu tinha uma rotina bem pesada. Quando eu entrei no shopping, eu falei assim, a resposta vai vir, eu não tinha resposta. Na hora que eu fui subir a escada rolante, eu não consegui. Na hora que eu ia entrar, fazer a mesma coisa, eu também não consegui. Falei, chegou no coração. Então é uma coisa que, assim, olha, infelizmente não tem como eu voltar, você pode ficar tranquila, não quero nada. Virei as costas e saí. Eu tinha feito uma decisão de que ali eu não queria ficar. Mas minhas clientes, graças a Deus, são amigas, né? Muitas foram lá, conversaram comigo, e como irmãs mesmo. E começou todo mundo preocupado. Eu falei assim, olha, pro Werner eu não quero voltar. E eu fiquei sabendo que tinha um salão grande, porque como eu sou colorista, eu faço atendimentos múltiplos, em torno de 7 clientes por dia, ao mesmo tempo. Sim. E eu precisava de um salão grande. Aí eu cheguei lá, vi aquele salão, e o empresário que tinha me convidado há um ano atrás, eu não tinha aceito a proposta. Eu cheguei para ele e falei, agora eu aceito, seja lá que condição que for. Só não queria mais ir para lá. Quando eu cheguei ali no prédio, veio minha carta de cliente todinha, né? Que era um empreendimento novo. Aí você eles tinham feito um investimento, mas eles não tinham experiência, porque esse segmento, a nossa matéria-prima é mão de obra. Então, sem mão de obra não adianta. O salão pode ser um palácio que... Com toda certeza. Né, que a cliente não frequenta. Então, eu trouxe
Alguns da minha equipe vieram, porque eu já era uma empresa já dentro do Verne, eu já tinha meus assistentes, eu já pagava meu estoque, então para mim não mudou muita coisa. Você só saiu de lá e passou a ter Só o saí seu. de lá, só mudei o cenário. No que eu vim, eu só precisava que eles cuidassem administrassem minha carreira. Que era algo que você não se preocupava lá no Verne, né? Era algo, porque eu fico na produção. Como que eu posso cuidar de agendamento, de valores, de financeiro, fazendo cabelo? Dá ruim, né? Você precisava de ter um conhecimento administrativo que você Eu não tinha amo o que tempo. eu faço, eu entendeu? amo o que eu faço. Mas o seu negócio era cuidar do negócio, assim, do cabelo, da pessoa e não mexer com essa parte administrativa. Exatamente, porque a casa anterior não fazia isso comigo. Entendi. E aí Né? você, nesse seu sócio, nessa pessoa que te chamou, você viu isso? Não, ainda não. Eu fui pra lá como cabeleireiro normal. Ah, entendi. Cheguei lá como cabeleireiro normal e simplesmente ele ficou mega feliz, já um profissional de ponta, com a cartela cheia de cliente. Mas só que ele fez os mesmos erros que o Do salão Verne. anterior, que é não cuidar da minha carreira. Eu precisava de ter uma qualidade de vida, porque não adiantava eu só encher minha agenda de cliente, entendeu? Tinha que saber quantas horas que Tinha eu que ter tempo com o precisava. André, né? Exatamente. Aí nisso que ele errou, meu sócio atual, que é meu amigo pessoal há 20 anos, ele tinha entrado para levar um documento para mim. Eu já estava na casa há 6 meses, depois que eu saí lá do Verne. Verne. Aí, na hora que o Hernandes entrou, que é um amigo que eu tenho, que na hora que eu olhei para ele, ele olhou assim. Eu falei para ele, vocês estão fazendo a mesma coisa que fizeram comigo. Vou ter que ir embora de novo. Larguei de novo o lugar. Saí com a agenda cheia, com o cliente na cadeira. Surtei. Aí esse meu sócio virou para mim e falou assim, isso tudo aqui vai ser seu. Não sei por que, profetizou. Aí eu peguei e falei, isso não tem a menor condição. Isso aqui deve ter custado mais de R$1 milhão. E eu peguei e vim embora. Aí conversei com eles depois, falei, olha, não se preocupe que eu vou ter o meu próprio negócio menor, tá? Não contem comigo, daqui a uns 6 meses eu saio. No que eu falei daqui a alguns meses eu saio, um dos sócios da casa anterior virou pra mim e falou assim, por que você não compra isso aqui? Já queria te repassar, que é uma coisa até comum em salões, né? Porque eu falei assim, eles tinham acabado de construir. Inaugurar. Então era uma obra que custou mais de R$1 milhão. E você falou, faça ou não faça? Nada, eu era peitudo. Eu falei, ó, mole pra mim, como é que você quer que eu faça? Porque eu não tenho dinheiro, não. Se você tá me oferecendo, como é que você quer que eu faça? Que eu sei que era um pepino pra mão dele. Por quê? Lá eram 3 sócios investidores. Um tinha restaurante para casa detenta, né? Para prisão. O outro mexia com ossos e o outro... Não tinha ninguém focado ali. Ninguém da área. E nesse segmento, tem que ter alguém da área, né? Para entender. E aí você, com a cara e a coragem, você comprou, assumiu. Com a cara e a coragem, não. Primeiro eu chamei uma auditora fiscal, né? Uma auditora para saber como é que estava toda a situação financeira do local. Na verdade, a pessoa que realmente idealizou aquele projeto não quis vender, né? Porque ele era um projeto dele, pessoal dele, um lugar daquele tamanho. Eu peguei e falei assim, olha, então vamos armar uma laranja como se ela fosse a compradora. Aí ela entrou no sistema da empresa, pegou todos os dados necessários, né, contábeis e tal e tudo. Falou, mole, tá tranquilo, vamos negociar agora. De quantas vezes? Aí comprou. Aí comprei, em milhares de anos, pagando milhares de anos. Aí do nada eu virei André Lima, troca a placa, bota André Lima. Eu peguei e falei, puta que pariu. Aí ficou famoso. Não é sobre isso. Na verdade, eu falei assim, que merda. Lá tinha uma dívida fixa, né? Com funcionários, tinha o aluguel do terreno, porque o prédio não é meu, é um prédio alugado.
Entendeu? Estaria pagando somente a obra daquilo tudo. Sim, você estava pagando só a construção. Só a construção. E eu peguei e falei assim, vou ter. E a equipe ninguém quis ficar comigo, né? Ninguém quis ficar nessa hora. Todo mundo vazou. Os cabeleireiros que tinham lá falaram assim, o quê? É ruim, hein? É ruim, vou dar mole pra você. Vazou. Eu falei, meu Deus, agora eu tô sozinho aqui. Nesse negócio. Meu sócio falou assim, não, você vai dar conta. Aí você foi lá, e aí você ficou, aí você deu andamento no salão. Então. E aí virou André Lima. Nada, demorou. O negócio é que eles, ali naquela rua Castelo Branco da Praia da Costa não tinha nada. Ninguém, ela era abandonada, escura, era um castelo mal assombrado aquilo ali. É um elefante branco. Era, eu peguei e falei assim, gente, não tem transeunte passando igual no shopping, que toda hora passa alguém e entra. O que eu vou fazer para atrair? Porque só eu trabalhando, nem se eu trabalhasse, eu ia que ter 8 braços para dar conta do custo do prédio todo, né? E Vitória era muito fechado, porque as redes, a única forma de comunicação que nós tínhamos era um colunismo social e essas revistas, né? Sim. De colunismo, a única forma. E lá era muito fechado, ninguém me dava espaço. Né? Porque já tinha padrão já tinha aquele grupinho de Vitória fechado. E eu tô assim, gente, as pessoas precisam conhecer aqui esse espaço, esse lugar, que ele é muito legal. Por melhor do que eu faço o meu trabalho, eu preciso atrair pessoas, atrair profissionais. Aí eu tive uma ideia assim de criar. Primeiro eu fiz o convite a alguns profissionais, alguns me procuraram. Aí eu fiz 2 revistas que para dizer dos trabalhos que nós tínhamos, como catálogo, você viu que não tinha rede social na época, que isso fica bem claro, falando, sim. né? Depois eu fiz um filme, um curta-metragem dentro do local, como que seria um dia da noiva lá dentro, com os profissionais que eu tinha contratado. Foi maior sucesso, porque... Foi com o Ramon esse? Foi com o Ramon da ópera. Ele foi de uma delicadeza incrível, entendeu qual que era o meu objetivo, que era criar uma história ali dentro, né? Fazer com que o lugar fosse uma referência, um ponto de referência, porque ali realmente não era. E deu mega certo. As noivas, tinha dia que eu tinha... Tadinho das noivas, que me perdoe. Mas já teve dia de eu ter 7 noivas lá. Eu transformei o escritório, um escritório enorme, luxuosérrimo, no spa de noiva. Que um salão ia ter um escritório luxuosérrimo? Arranca tudo, faz um spa de noiva. Aí fiz o filme foi um sucesso. Eu vi o Os filme. profissionais, nossa, deram perceber. Consegui pagar o tal do 1,5 milhão lá, que custou o salão nessa temporada toda, né? Quando eu comecei a pensar assim, agora eu vou começar a atravessar um pouco essa parte do colunismo social de Vitória. Eu preciso criar uma estratégia para dizer que eu estou aqui, não só noiva, né? Sim. Aí a gente criou o projeto Bacutia. Você abriu o salão lá. Que eu peguei uma casa velha, abandonada, no melhor ponto da Bacutia, onde... Eu vi isso. Onde tem toda... Ali na esquininha ali... porque como ninguém falava de mim, eu pensei, eles vão falar de mim, querendo ou não, eles vão me ver, né? E ali, Vitória toda. E Vitória em peso, eu tô ali na Bacutia no verão, peguei a casa, chamei o arquiteto, arrumei uns parceiros, quebrou tudo e fez tudo de novo. Os parceiros meteu o pé, eu não tinha assessoria de Carla, todo mundo tava sem contrato. Meteu o pé na hora de tirar a mão na grana para pagar a obra. Eu assumi a obra, porque era fim de ano. Fim de ano, já é uma época difícil para você fazer Era o obra. objetivo, qual era o objetivo? Era o marketing. As pessoas sabem que eu não tinha rede social, hein? Para as pessoas saberem que nós tínhamos... Quem era André Lima. E que tinha um salão ali na Praia da Costa, de referência. Aí foi dando certo. Então, nesses 10 anos aí, teve a pandemia, que realmente André, deu aquela sossegada. E no meio da pandemia, você me vem com um negócio da Harry, né? Então, assim, aí você saiu veio do interior, né? Veio para Vitória, trabalhou num salão que na época era um salão que começou muito bem, né? Porque estava no shopping, aquela coisa, era o auge, Salão do Rio, não sei o quê, franquia.
Aí você saiu e montou o seu negócio, e aí você mudou o seu negócio, né? Assim, não mudou, você agregou o seu negócio, falando, aí agora transformou o André Lima em Casa Hari, com produto Hari. Conta um pouquinho pra mim como que funcionou isso aí, por que que você quis fazer essa mudança? Então, esse projeto tem em torno de 4 anos. Ele, o presidente Temer tem quantos anos? Que era presidente Temer. 4 anos. 4 anos. Quando ele sancionou a lei regularizando a situação dos cabeleireiros no salão de beleza, vinculando ao MEI, isso para nós, isso para os empresários foi um alívio, né? Porque o risco da gente ter, o risco da gente ter uma ação trabalhista era muito grande. Então, como vários salões tiveram, Vitória. Como vários salões tiveram, fiquei sabendo de cada coisa assim, meu Deus, se eu sofrer um processo desse, nossa, acabou tudo. Todo esse esforço foi para nada. Aí o Sebrae nos escolheu para criar o contrato modelo aqui no estado, porque o contrato tinha que ser vinculado nos 2 sindicatos, né? Homologados nos 2 sindicatos. Então, ele veio um consultor do Sebrae, para auxiliar em todo que auxiliava nos processos. A gente contratou um advogado que, por sorte, foi cabeleireiro também. Então, para deixar um contrato bem específico, bem amarrado, do qual para a atividade de vocês. Exatamente, para a nossa atividade, que não tinha como. E o próprio Sebrae me educou, inclusive, para eu saber o perfil do profissional do futuro, né, o que está acontecendo hoje em dia, essa migração de profissionais nos salões devido a esse contrato. E quando acabou o projeto, a gente assinou, homologou tudo, deu tudo certo. Esse consultor quis fazer um trabalho meio de coach. Ele não gosta de chamar de coach, né? Ele tem um problema com isso. Ele pegou e falou assim, olha, eu acho que você está precisando de consultoria, porque realmente eu caí de paraquedas no negócio. Como empresário, né? Tive vários erros, várias falhas, vários investimentos errados, que deram muito errado, que eu perdi muito dinheiro. Na realidade, você se concentrou na sua atividade, exerceu sua profissão e deixou de lado a administração e gestão do negócio, que além de não ser o seu conhecimento, você não tinha alguém naquele momento para te dar o suporte, a assessoria. Tudo muda o tempo todo. Sim. No mundo dos negócios eu percebi que tudo muda o tempo todo. E esse modelo do qual eu confiava tinha muitos riscos, né? Além de sobrecarga. Hoje em dia eu sei disso. Ainda bem que eu aceitei essa proposta dele, né, de consultoria. Ele ia para lá semanalmente, entrávamos para o escritóriozinho lá. Ele me dava planos de ações, me explicava, eu executava. E ele voltava e fazia Ele voltava, feedback. fazia novamente toda semana. E eram ações assim, que mexia com toda a estrutura da empresa. Então as pessoas... E foi ele que te levou ao Casa Hari? Foi ele que me levou ao Casa Hari. Por quê? Ele teve a sensibilidade de ver que por mais que eu tinha força para trabalhar, uma boa clientela, seria insuficiente para eu manter o negócio, porque vai chegar uma hora que eu preciso viajar, eu preciso passear, preciso viver. Então ele pegou e falou, fez uma pesquisa, né? Aliás, ele fez o seguinte, onde você está e onde você quer chegar, e trilhamos esse caminho. A melhor forma de eu atrair parceiros seria abrir mão do meu nome. Porque somos artistas, sim, todos nós. E aí você gera uma pessoalidade, né? Gera uma pessoalidade. Eu já vi cena, às vezes, da pessoa fazer um trabalho, a cliente vir tirar foto comigo. Isso me deixava péssimo. Isso me deixava assim... Poxa, um profissional que fez o trabalho... E não foi ele que foi... E ele não teve o reconhecimento dele, rede social começando a bombar. Eu fiquei muito mal com essa situação. E ele pegou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte então, vamos tirar seu nome. E além disso... Você se importa? Eu falei, lógico que não. E além disso, você agregar um produto. Não, o produto veio bem depois. Foi bem depois. Então, primeiro você pensou no nome e depois no produto. Quando ele falou assim, vamos mudar de nome, eu peguei e falei assim, olha, eu quero que seja então bem feito. Não quero que seja nada vindo meu. Eu quero que contrate uma agência, tudo certinho, do Fernando. Esqueci o nome da agência. Não sei se você conhece ele, Fernando Cadeirante.
Ele tinha um currículo ótimo, eu peguei e falei assim, olha, tem o nome do céu para você. Falei para ele da situação, o outro já tinha antecipado, que ele que tinha feito a escolha, né, desse profissional. Falei, qual? Rari. De raridade, de exclusividade. Pra mim era Harry do cachorrinho. Ah, essa piada é o que eu mais escuto, Ah, é né? verdade. Lá no salão mesmo, o pessoal falou assim... Mentira, de onde você veio esse achava nome? isso, Carla? Não, o pessoal lá brinca. De onde veio esse nome? Eu falei, eu não acho que é do acredito Harry. nisso. Eu falei, não. Nossa, velho, não acredito. Eu não acredito nessa piada até hoje. Eu juro pra vocês não, que eu escuto isso quase todos os dias. Mas Olha, deixa eu te falar, sabe por assim, quê? Porque você caiu de botar o nome do bichinho de Harry. foi uma homenagem a um projeto que já estava existindo. A pandemia que congelou tudo. Mas o projeto já estava bem andado. Não, mas é de Harry, de raridade é legal. Quer dizer, isso aqui é tipo raridade, um diamante, né? É coisa rara, exatamente, né? Exclusividade que ele quis passar. Eu peguei e falei assim, olha, eu gosto de casa, porque eu gosto de Game of Thrones, e a pessoa ser referida, fulano da casa tal. Ah, entendi. Então, era meio fanático, assim, né? Entendi. Aí era você coisa fez meio todo um estudo em cima disso. Fizemos todo um estudo em cima disso. E Casa Miracle em São Paulo estava bombando. A ideia de casa já era... Tipo, ateliê foi meio modinha. Tipo, a ideia de casa já era aquela questão da aproximação. Aconchego, porque as mulheres ficam lá 8 horas por dia. Desculpa, gente, eu quero ir mais rápido possível, ser mais rápido, porque eu odeio. Mas o André entende, ele fala, não, eu vou acelerar o seu processo. Imagine você ficar 8 horas por dia ali dentro se você não criar esse ambiente, entendeu? Entendi. De que ele seja totalmente aconchegante, que você está sentindo assim em casa. André, vamos só enumerar, né? Na realidade é assim, você juntou ambientação, conforto, comodidade. Na realidade, tudo isso é a aproximação da cliente para que o seu negócio, na sua nova fase, desse certo e você realmente firmasse aquele nome. Eu vi no resumo que você me passou um áudio, e você falou da questão da composição depois do que veio dos produtos, né? Da questão da saúde, da questão desse comprometimento seu também de regeneração, da pessoa se sentir bem, de ter uma coisa boa, né? E não simplesmente ser um produto para vender, né? E eu acho que uma vez assisti uma série muito incrível que mudou minha linha de pensamento. E ela falou uma coisa, era um estilista que o mercado novo estava consumindo o momento, e ele estava sendo meio ficado para trás. Ele era um estilista, um grande estilista, e a editora da Vogue era amiga dele, ia fazer uma matéria com ele. E ela falou uma coisa que mudou minha linha de pensamento. Queira envelhecer com as suas clientes, né? 22 anos de Praia da Costa, eu tenho clientes de 20 anos. Então, deseje envelhecer isso. Não fique querendo sempre o novo, as pessoas novas, o cabelo novo, o cabelo jovem. E quando a gente foi formular os produtos, a minha ideia, na verdade, era exatamente pensando nessas clientes. Por quê? Nessa proposta, de você acompanhar... de acompanhar a necessidade do fio. Entendi. Entendeu? Quando eu falo de reposição lipídica, não é pela modinha. É porque a mulher realmente ela tem o fio branco, ele é mais seco. O couro cabeludo, às vezes, ele é um pouco mais seco. O cabelo é mais seco. Ele vem amadurecendo. Então você veio acompanhando aquele envelhecimento da mulher, você também trouxe essa coisa para o seu produto. Exatamente, né, a minha necessidade era essa. Porque as cacheadas a gente começou a observar, tudo se copia, né? De 10 anos para cá, o ditado nesse mundo nada se cria, tudo se copia e se melhora. Eu como um olhar mais científico para o que está acontecendo, mais técnico, eu comecei a ver que as cacheadas estão ficando, minha filha, com o cabelo lá embaixo, na cintura, lindas. Você, né? Olha só, está desenvolvendo. E há 10 anos atrás isso não existia. Não, verdade. Os cabelos eram esticados, com a ponta morta, com a ponta cortada. Que começou? Qual é o movimento que as cacheadas começou a fazer? Frequentar salões afros, que o MEC... Mas, basicamente, o que eles colocam é você se conscientizar de fazer a reposição lipídica, umectação. Uma coisa besta, eu falei ontem nos nossos stories. Tem uma cliente minha que passa azeite no cabelo, como reposição de lipídios. Aquele Dr. Barak. Fica a dica, hein, gente? Não tem aquele Dr. Barak? Aquele nutrólogo? Sim. Ele fala muito sobre a reposição. Gente, o cara
falou numa semana que banho de porco fazia bem, que uma função dela levar os nutrientes até as células. Um dia eu moro em frente ao Carone, um dia eu vi uma pilha de banho de porco, no outro dia já não tinha mais nenhuma. A ideia da reposição lipídica está sendo usada na pele, no organismo. E eu quis, quando eu escolhi os ativos da nossa linha, eu tive essa sensibilidade de colocar ativos todos à base E é de por óleo. isso que demora, né, André? Por isso que as pessoas acham que criar um negócio é uma coisa simples. Eu queria te perguntar assim, nossa, muito legal essa história, eu não conhecia desde o início, né? Não sabia como você tinha trabalhado, mas toda a perseverança e resiliência que você teve para chegar até onde você chegou, tem um nome, né? Então, eu ponho na minha agenda assim, para quem não saber que eu vou no salão, eu ponho assim, reunião André. Ou então eu ponho assim, Vânia André Lima. Porque aí ela não sabe quem é, entendeu? Agora eu fui obrigada a entregar. Mas assim, é verdade, eu ponho assim, compromisso Vânia André Lima. Ela não sabe que é você, né? Mas assim, eu queria te fazer uma pergunta, né? Pra gente poder contextualizar aqui. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou para o Casahari? O André em si. Casahari cosmético? Cosmético. Cosméticos? É vender Land Rover, né, tadinha? Recurso, né? Lógico. É caro você investir nesse projeto. Né? Porque fica falando aí na internet, ai, cria sua marca. Deu um trabalho danado. E não é tão fácil danado. assim, né? Foi o meu trabalho de pandemia, 2 anos indo para Guarapari, escolhendo ativos junto com as químicas, criando os protótipos, trazendo para cá, fazendo testes, depois trabalhando com agência, embalagens. O Espírito Santo, acho que ele tem alguma isenção, né? Tem. Sobre fábrica de cosméticos. Ele tem incentivo. Incentivo. Então, assim, a gente quis fechar negócio com a fábrica que tivesse a sensibilidade de ter no catálogo de ativos dele esses óleos que para mim era fundamental, né? Então, na realidade, é porque a captação, o investimento foi a maior dificuldade, né? O investimento e a logística, né? Entendi. Porque a logística a logística de criação do produto com o marketing são informações que estão tendo muito choque, né? Não estavam concatenadas, não estão. É o que está, assim, me consumiu o calcanhar de Aquiles. Está te consumindo. Que é o que está me consumindo atualmente. Porque eu separei o marketing da fábrica, Sim. Terceirizei, porque é uma agência que está me acompanhando desde o início, né? Da identidade visual, da criação de tudo. Mas então, ela tem que conversar com aquilo que ela você tem que conversar. E tem uma dificuldade danada, porque os editores de fábricas não têm essa sensibilidade. E já o marketing tem que gerar acessibilidade. Enfim, eu vejo que a gente ainda tem um caminho para percorrer. Tem um caminho para percorrer ainda sobre algumas coisas. Mas olha, André, eu acho que a mensagem que a gente pode, que a gente pode deixar é que a gente não pode desistir. Você falou, a primeira palavra que você falou, né, foi resiliência. Então, eu queria deixar essa mensagem assim para as pessoas, né, que querem ser empreendedores, que acham que é difícil. É claro que é difícil, porque se fosse fácil, todo mundo não tinha funcionário, só tinha empreendedor. Tem que ter um que a mais. Eu te conheço há pouco tempo, né? Mas assim, eu sei que você tem uma sensibilidade, que você é uma pessoa boa, né? E eu acho que tudo, eu sempre digo, né? O mundo devolve aquilo que você joga para ele. Eu falo para as pessoas isso. Acho que Deus é tão perfeito que fala, o mundo é redondo, né? Porque ele gira e ele devolve o que você joga para ele. Então, de repente, o que você está tendo de bom agora, de bônus, é o que você jogou para ele, né? Então, às vezes, a gente abre mão do nosso para o outro, né? E não é em troca, é para abrir mão mesmo. E, de repente, agora você está tendo todo esse convívio, você ter clientes que te ajudam, que você liga, pede ajuda, às vezes, de repente... É incrível. Eu acho que o que a pandemia me fez, uma vez uma colaboradora... teve uma atitude assim uma coisa que me marcou. Ela disse que eu não era um bom gestor e aquilo me marcou, né? Porque ela jogou no grupo da empresa que eu era uma excelente pessoa, mas não era um bom gestor. E atravessar isso tudo que a gente atravessou perto da pandemia, e eu mantive o negócio aberto, as estratégias que eu criei, inclusive de terceirizar o financeiro, que para mim era um setor que consumia muito seu tempo. Muito meu tempo e minha criatividade, né? Ficava meio consumida.
porque eu ficava sempre preocupado com isso. Quando eu terceirizei, montei as estratégias, reduzi quadro... Focou no seu pessoal. Diminuir, fiz rescisão com várias pessoas. Isso, todas as estratégias que eu criei, hoje em dia eu colho realmente frutos de que o negócio deu certo, que a gente está indo no caminho certo. Que bom, André. Nossa, eu fico feliz. Eu acho que toda história de empreendedorismo ela é extremamente louvável, porque o empreendedorismo, André, acima do negócio, ele gera emprego, ele gera renda e ele é uma atitude social muito grande. As pessoas elas têm a visão muito errada de empreender. Entendeu? Estou falando socialmente falando. Socialmente falando. E eu acho que isso e não é fácil ser empresário no Brasil. Não é fácil. Eu queria que você pudesse dar uma mensagem assim para as pessoas que vão nos ouvir e nos ver, de quando elas forem empreender, qual é a maior lição que você teve disso tudo? Que conselho você dá para elas? Que mensagem você dá para elas? Eu acho que é o respeito que você tem de toda a sociedade, a sociedade de hoje em dia que me faz ter força para continuar todo esse trabalho árduo que eu tenho e de abrir mão, os respeitos nos lugares onde eu vou, onde eu moro, da minha família. É uma história que eu queria para mim, entendeu? Quando eu saí de Minas, com 17 anos, eu queria uma história, mas uma história que fosse louvável. Pautada em valores. Em valores, e os meus valores realmente são imprescindíveis. Até hoje, minha história é linda. Eu sou limpo em todas as áreas do qual eu me atuei. Eu entrei e saí em cima de força do trabalho. Eu acho que quando você tem essa resistência para as dificuldades e ver o trabalho uma saída, né? Você consegue ser mais forte pelo respeito que você tem pelas pessoas que trabalham, né? Com certeza, André. Passa pro pessoal, André, nas suas redes sociais, passa aí, fala onde que tá o Casa Hari agora, para que as pessoas possam ir lá conhecer, né? Conhecer pessoalmente o André. Exatamente. Hoje em dia eu tenho uma rede pessoal, que é André Lima Estevão, que é meu nome de batismo, e tem o do Casa Hari, que é onde a gente publica todo o nosso dia a dia, os artistas que tem lá, que merecem aplausos, as clientes que vão lá nos prestigiar, que é tudo graças a elas, e também aos colaboradores, obviamente, que eu tenho que agradecê-los. Obrigada, André. Gente, então, a gente esteve no Taço Conta com o André Lima, né, da Casa Hari, um empreendedor que tem uma história bonita de respeito, como ele falou, né, de integridade. E a gente gostaria que vocês deixassem a mensagem lá nas nossas redes sociais, né, e curtam a gente, curtam o Taço Conta, que a gente tem muita coisa ainda para contar para vocês. Até a próxima.